E em Garota do Momento, Clarice não aguentará o efeito do novo remédio e será internada no hospital em estado grave. Juliano, preocupado com o estado de Clarice, fala para Maristela que não vai mais dar os novos remédios para a esposa. Maristela insiste dizendo que se Clarice recuperar a memória, ela se lembrará da noite do acidente e ele será preso. Mas o que os dois nem imaginam é que no momento em que eles estão discutindo no quarto de hospital, Clarice acordará da sedação e escutará toda a conversa. A mãe de Beatriz, desconfiada, vai fingir tomar os remédios no hospital e, escondida, ela fará um grande esforço para recuperar a memória. Enquanto isso, Zélia revela a Maristela e Juliano a verdadeira identidade de Beatriz. Basílio escutará toda a conversa e, sem pensar duas vezes, o pilantra vai se redimir com Beatriz e trair Maristela. Beto e Beatriz terão a ajuda de Basílio para desmascarar os vilões e Clarice finalmente recuperará a memória e se vingará sem piedade de Juliano, Maristela e Zélia. Tudo isso acontecerá após Clarice não suportar os efeitos do novo remédio e for parar no hospital. Juliano ficará desesperado, se sentindo culpado pelo estado da esposa. O marido de Clarice, ao ver o médico, ele pergunta: "Doutor, quanto tempo minha mulher vai ficar assim desacordada?" O médico então avisa: "Bom, a Clarice teve uma reação forte à medicação dela e pode ser que demore um pouco a passar o efeito do remédio." Juliano, nervoso, olha para Maristela e quando os dois ficam sozinhos no quarto, ele diz: "Mamãe, olha o estado da Clarice. Eu não aguento mais ver ela sofrendo desse jeito." Maristela, na mesma hora, retruca: "Você vai gostar muito menos é de ser preso, Juliano. Porque é isso que vai acontecer se a tonta da Clarice recuperar a memória, se ela lembrar do crime que você cometeu naquela noite." Nesse momento, sem que os dois percebessem, Clarice abre os olhos, mas logo fingirá estar dormindo. E Juliano, preocupado, avisa: "Fala baixo, mamãe. Alguém pode entrar de uma vez e acabar escutando a nossa conversa." Maristela, sem paciência, diz: "Ô Juliano, é melhor a gente manter a Clarice sedada por uns dias, pro nosso bem. Ela vai acabar tendo uma confusão mental e o pouco que ela lembrou, logo ela vai esquecer." Juliano, sem alternativas, acabará concordando. Em seguida, os dois saem do quarto e vão para casa. E Clarice, ao ficar sozinha, ela fica apavorada e pensa consigo mesma: "Do que eles têm tanto medo que eu me lembre? Que crime foi esse que o Juliano cometeu?" Clarice, ao olhar para os remédios ao lado da cama, ela resmunga: "Eu preciso fingir que estou tomando tudo. Assim, sou eu quem vou manipular esses dois pilantras." Enquanto isso, Zélia, decidida a descobrir sobre o passado de Clarice, ela chegará no orfanato da avó de Beatriz. A vigarista se apresentará com o nome de Odete e finge para Dona Carmen que está interessada em adotar. Dona Carmen recebe Zélia no orfanato e a golpista pedirá um café. Enquanto Dona Carmen vai na cozinha, Zélia aproveita para explorar a sala, a fim de encontrar alguma informação importante. É quando a golpista vê uma foto de Clarice na sala. Ela logo se aproxima da foto e, olhando para o lado, ela vê Lucinha. Zélia se aproxima da menina e começará a fazer perguntas. Lucinha, inocente, revela a Zélia que a mulher da foto é a mãe de Beatriz. E quando a menina aponta para a foto de Beatriz na sala, Zélia ficará em choque ao ver que se trata da garota propaganda da perfumaria. Nesse momento, Dona Carmen flagra toda a situação e, estranhando as intenções de Zélia, a avó de Beatriz pede que a loira volte no orfanato outro dia e praticamente expulsa Zélia do orfanato. Ao chegar em casa, a golpista
fala com seu cúmplice e diz: Você não vai acreditar. Eu desvendei todo o segredo do passado da Clarice, que a Maristela e o Juliano tanto escondem. Zélia, sorrindo, ainda diz: A Beatriz, a garota propaganda da perfumaria, é a verdadeira filha da Clarice? Essa informação vale ouro, e eu já sei o que vou fazer. Zélia sairá às pressas do seu apartamento. Enquanto isso, Beatriz procura Beto para se desculpar com o rapaz pela farsa de Basílio. E Beto avisa a Beatriz que Clarice está muito mal no hospital e não poderá dar aulas no Gente Fina. Beatriz ficará tão abalada com a situação que vai revelar a Beto que Clarice não pode morrer antes de saber que ela é a filha que Clarice abandonou em Petrópolis há 16 anos. Beto ficará em choque com a notícia e dirá: Beatriz, eu acho que tem um grande mal-entendido nessa história. A Clarice sofreu um acidente há 16 anos também, e desde então ela perdeu completamente a memória. Beatriz, abalada, diz: Então, Beto, isso quer dizer que a minha mãe não me rejeitou como eu pensei por todos esses anos? Beto acolhe Beatriz e diz: Se você quiser, eu te acompanho até o hospital. Pelo que eu conheço da dona Clarice, ela vai ficar muito feliz com essa notícia, Beatriz. Beatriz, confiante, diz: Eu quero sim, Beto. Eu vou precisar muito do seu apoio. Mas antes, eu vou levar comigo 2 coisas. O anel que ela me deu antes de ir embora e um desenho que eu guardei dela. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a minha mãe a recuperar a memória. Na sequência, Beatriz chega no hospital com Beto. Os dois entram no quarto de Clarice e Clarice fingirá estar dormindo para o médico não desconfiar que ela não está tomando a medicação. Beatriz, no entanto, ao ver Clarice desacordada, ela olhará para Beto e dirá: Beto, a minha mãe está completamente apagada. Como eu vou me apresentar para ela desse jeito? Beto, preocupado, pergunta ao médico o que houve com Clarice. O médico, sem dar muita explicação, ele apenas avisa que é o efeito da medicação. E Beatriz, olhando para Beto, desabafa: Pelo visto, Beto, minha conversa com a Clarice vai ficar para outra hora. Eu vou ficar aqui do lado dela mais um pouco. Beto sai do quarto. Beatriz, ao ficar sozinha com Clarice, ela começará a contar histórias do passado para a mãe, achando que Clarice estava dormindo. E quando Beatriz começa a cantar a música de ninar, que Clarice sempre cantava para ela, Clarice deixará escapar uma lágrima. E Beatriz, ao perceber, diz: Mãe, você tá sedada, mas tá consciente, não tá? Como isso é possível? Enquanto isso, Zélia invade a casa de Maristela e, ao dar de cara com a vilã e Juliano, ela diz: Eu preciso ter um particular com os dois, e é urgente. Maristela, que estava de saída, olhará para Basílio e dirá: Ô Basílio, me espere lá fora, que antes eu quero saber o que essa vigarista tem para falar. Basílio, com cinismo, diz: Claro, madame. Basílio, no entanto, se esconderá para ouvir a conversa. É quando Zélia solta: Eu já descobri o segredo que vocês guardam sobre a história da Bia e o passado da Clarice. Maristela e Juliano se olham apavorados. E Zélia continua: Que feio, hein, Juliano? Esconder da Bia, que é o pai biológico dela. E o pior, esconder da Clarice o passado dela. Ou melhor, a filha dela também. Juliano ficará fora de si. E Maristela dirá: Calma, Juliano. Vamos resolver tudo aqui entre a gente. Maristela olha para Zélia e pergunta: Me diga, Zélia, o que você quer dessa vez? Zélia, sorrindo, diz: Algumas ações da perfumaria carioca. Coisa pouca. Maristela arregalará os olhos, dizendo: Você só pode estar louca. Mas Zélia insiste: Não estou, não. E digo mais: se não fosse por mim, vocês estavam perdidos, porque eu descobri que a filha da Clarice
Tá mais perto do que vocês imaginam e frequenta inclusive essa casa. Juliano, surpreso, pergunta: Como assim? Quem é essa infeliz? Zélia revela: a Beatriz Toledo, ou melhor, Beatriz Toledo Dourado. Juliano, indignado, diz: Essa infeliz se aproximou da gente de propósito, mamãe. Maristela, com ódio, resmunga: Mas você, hein, Juliano? É mesmo um amador. Fez o contrato da Beatriz com a perfumaria e não percebeu sequer o nome dela e da Clarice no documento de identidade. Juliano se justifica dizendo: O documento estava manchado de tinta de caneta. Eu não fiz caso no dia, mamãe. Mas agora faz sentido. Ela manchou o nome Dourado no documento. Ficou usando só o sobrenome do pai. Foi isso. A Clarice não pegou o sobrenome do primeiro marido. Então eu nem percebi nada. Desgraçada. Maristela então diz: A roceira foi mais esperta que a gente, Juliano. Mas isso não vai ficar assim. Ela vai se arrepender de ter se metido com a gente. Zélia, curiosa, pergunta: E o que vocês pretendem fazer com a moça? Maristela, impaciente, grita: Não é da tua conta, Zélia. Vai embora. Amanhã você passa na fábrica. A gente tem um acordo, não se preocupe. Zélia vai embora satisfeita. E Basílio, após ouvir toda a conversa, fica em pânico, temendo por Beatriz. Já Maristela, pensando estar a sós com Juliano, ela diz: Juliano, a gente precisa se livrar da Beatriz. Juliano ficará surpreso e dirá: Mamãe, a senhora não acha que está indo longe demais, não? Maristela, com ódio, diz: Quem foi longe demais foi você, se livrando da mãe da Bia. Por sua culpa, a gente está nas mãos da Clarice, com medo que ela recupere a memória e se lembre daquela noite. Basílio fica horrorizado e sairá às pressas à procura de Beatriz. E ao chegar na pensão de Yolanda, Glorinha encara o rapaz e manda ele ir embora. Mas Basílio insiste e Glorinha diz: A Beatriz não tá aqui, Basílio. E Basílio, desesperado, pergunta: Então me diga onde a Beatriz tá, Glorinha. Ela tá correndo perigo. A Maristela e o Juliano já sabem quem ela é e querem se livrar dela. Glorinha, assustada, pergunta: O que foi que você fez, Basílio? Você traiu a Beatriz em troca de dinheiro, foi isso? Basílio, se sentindo ofendido, diz: Eu nunca faria isso. Agora me ajuda, Glorinha. Me diz onde a Beatriz está. Glorinha então diz: Ela está no hospital. Foi visitar a Clarice. Mas se isso é verdade, eu vou junto com você atrás dela. Na sequência, Maristela e Juliano chegam no hospital e dão de cara com Beatriz no quarto de Clarice. Os vilões se apavoram e Maristela pergunta: O que você faz aqui, Beatriz? Beatriz tomará um susto e dirá: Eu vim fazer uma visita. Juliano, de forma ríspida, diz: Você não deveria estar aqui. Você não é da família. Então, por favor, não apareça mais aqui sem um convite, Beatriz. Beatriz fica paralisada com a situação. E Beto, ao entrar no quarto, pergunta: E por que a Beatriz não pode entrar no quarto, eu posso saber? Juliano encara Beto e diz: Eu não lhe devo satisfações, seu frangote. Eu proíbo visitas a Clarice a partir de hoje. Ninguém entra nesse quarto, além de mim e o médico. Beto e Beatriz se olham estranhando a situação. É quando Juliano, ao olhar para a cama, ele vê Clarice o encarando fixamente. Juliano, com cinismo, diz: Que bom que você acordou, meu amor. Beatriz, sem jeito, diz: Bom, agora que eu vi que a Clarice está bem, eu vou embora. Clarice então pede: Não, Beatriz, você fica. Juliano a contraria e diz: Vai embora, Beatriz. A Clarice não está em condições de decidir nada. Não está vendo? Beatriz, se sentindo humilhada, fala: Vamos, Beto.
Em outro momento a gente se fala, Clarice. Desculpe o incômodo. Clarice imediatamente se levanta da cama, deixando Maristela apavorada ao ver a cena. E Clarice, tomada pela raiva, diz: Você tá cego, Juliano. Eu estou muito bem e posso tomar minhas decisões sozinha. Maristela, com medo, chamará o médico e dirá: Doutor, a Clarice não está bem, tá nervosa? Não é melhor medicá-la de novo? Clarice, com sangue nos olhos, olha para o médico e diz: O senhor não se aproxime de mim. Eu estou muito bem. Nesse momento, Basílio e Glorinha entram no quarto. E Maristela, ao olhar para Basílio, pergunta: Mas o que está acontecendo aqui? O que você faz aqui, Basílio? Basílio, no entanto, ignora Maristela. E olhando para Beatriz, ele diz: Eles já sabem que você é a filha da Clarice e querem se livrar de você, Beatriz. Maristela, nesse momento, esbravejará: Traidor! Você me paga, Basílio. Beatriz imediatamente olhará para Clarice e dirá: Eu sei que a senhora ainda não lembra de nada, mas eu sou a sua... Clarice interrompe Beatriz e diz: Eu lembrei de tudo, minha filha, minha estrelinha. Maristela e Juliano, preocupados, perguntam: Do que você lembrou, Clarice? Do seu passado, foi isso? Clarice, furiosa, diz: Eu lembrei de tudo, inclusive do crime que você cometeu contra a mãe da Bia, Juliano. Juliano fica pálido e Clarice olha para Basílio e pede: Ô Basílio, por favor, chame os seguranças do hospital, que esses dois pilantras só saem desse quarto aqui algemados. Maristela, encarando Clarice, ameaça: Você não ouse me enfrentar, Clarice. Nesse momento, Clarice se aproxima ainda mais de Maristela e diz: O rato do seu filho já fugiu. Você vai mesmo pagar para ver, Maristela? Eu não tenho medo de você. Maristela, quando olha em volta e vê que Juliano fugiu, sem perder tempo, ela sai do quarto às pressas. Clarice olha emocionada para Beatriz e diz: Não se preocupe, minha filha. Eu vou sair desse hospital direto para a delegacia. Eu vou denunciar esses dois. Basílio, no entanto, fala: Se eu fosse a senhora, primeiro ia no banco. O seu Juliano colocou uma fortuna no seu nome. Aposto que o pilantra vai usar esse dinheiro para fugir. Nesse momento, Clarice arma para Juliano. E no momento em que Juliano está tentando raspar o dinheiro da conta, a polícia o aborda e leva ele preso. Maristela também é presa como cúmplice e acabará respondendo também pelos golpes que Juliano dava nos clientes da perfumaria usando o nome de Maristela. Clarice assumirá toda a fortuna da família Alencar. E Zélia, sem perder tempo, tentará manipular Clarice, mas ela será desmascarada por Basílio. O rapaz também entrega Zélia a Clarice e avisa que a vigarista armou junto com Maristela e Juliano contra Beatriz. Clarice, ao ficar sabendo, ela se revolta contra Zélia e castigará a golpista sem dó, deixando Zélia na rua e sem nenhum centavo. Agora, me contem aqui, o que vocês acharam do final dos vilões? Foi merecido? Deixe nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão os novos vídeos da novela Garota do Momento.